Pessoal, vamos lá. Um outro ponto, outro conceito importante para nós entendermos aqui do ponto de vista da fisiologia do sistema respiratório em si, ou da fisiologia respiratória, é o conceito de difusão dos gases respiratórios. Obviamente, quando eu falo em difusão dos gases respiratórios, estamos falando aí em difusão de oxigênio e dióxido de carbono, né? O2 e CO2. Então, agora nós vamos aprender aí dentro esse entendimento da fisiologia do sistema respiratório em si, de que maneira os gases respiratórios, oxigênio e dióxido de carbono, O2 e CO2, de que maneira eles se difundem. O oxigênio do alvéolo para a corrente sanguínea e de que maneira o CO2 se difunde do capilar, né, do sangue, para os alvéolos. Então, isso é para a gente, efetivamente, né, o esquema de como ambos, né, mudam de compartimentos e, a partir daí, de que maneira o oxigênio que é captado do meio ambiente, do ar atmosférico, fica disponível no sangue para transporte pela hemoglobina, que é o próximo conceito que nós vamos ver, e depois é oferecido a todos os tecidos, e de que maneira nós, entre aspas, né, nos livramos, ou seja, de que maneira o sistema, então, elimina o CO2 por meio da expiração e de que forma, então, o CO2 que está na corrente sanguínea, de que forma ele é transportado para dentro dos alvéolos para, a partir daí, ser eliminado durante a expiração. Então, gente, quando nós falamos em difusão dos gases respiratórios, vamos ver isso aqui. Então, como ocorre? Inicialmente interessa para nós o ambiente, o compartimento pulmonar, né? De que forma os dois gases respiratórios se difundem lá nos pulmões, em que sentido dessa difusão. Então, nós vamos ver isso, a difusão de oxigênio e difusão de CO2 lá nos pulmões, e depois, né, uma vez difundindo lá nos pulmões, como acontece a difusão de oxigênio e de CO2 nos tecidos em si. E aí nós vamos entender quais os principais fatores determinantes dessa troca aí, né, de O2 e CO2 entre alvéolos, sangue e depois entre o sangue e os tecidos como um todo, tá legal? Então, isso para a gente é o conteúdo, o conceito, o entendimento desse aspecto importantíssimo da fisiologia do sistema respiratório como um todo, então, que é a difusão de oxigênio e CO2. Só lembrando, então, quando nós falamos nessa questão de difusão, né, dos dois gases respiratórios, O2 e CO2, difusão para nós, só lembrando rapidamente, quando eu falo em difusão, difusão nada mais é do que dos mecanismos de transporte de membrana. Isso vale não só para os gases respiratórios, mas vale para toda e qualquer molécula, toda e qualquer partícula. Todo mundo, né, dentro do organismo atravessa membranas. Quando nós atravessamos uma membrana qualquer, essa molécula, essa partícula, esse íon foi transportado através da membrana. Isso, portanto, né, faz parte, a difusão, portanto, faz parte do complexo, do conjunto de mecanismos de transporte de membrana. E aí, lembra, nós temos basicamente dois tipos de transporte: transporte passivo e transporte ativo. E cada um desses tipos tem os seus mecanismos de transporte. Transporte passivo é aquele que não gasta energia ATP para que a molécula, o íon, a partícula qualquer, atravesse uma membrana, do leque para dentro da célula, para o leque, ou do leque para o leque. Então, na medida em que ele atravessa uma membrana qualquer, esse íon, essa molécula, essa partícula foi transportada através dessa membrana. E aí, então, pode haver esse transporte sem nenhum gasto de energia ATP, portanto, a molécula atravessa sem gastar energia. E aí os mecanismos de transporte relacionados ao transporte passivo são difusão simples, difusão facilitada e a difusão osmótica, que é o mecanismo de transporte da água. Difusão simples, e aí lembra, depois tem o transporte ativo, que é aquele que tem gasto de energia ATP. E aí é o transporte ativo primário e o transporte ativo secundário. Esses são os mecanismos de transporte ativo. E aqui, então, só para relembrar isso, quando a gente fala em difusão simples, é o mecanismo, e o nome já diz tudo, é o mecanismo mais simples de transporte de membrana, que é, então, não gasta energia. E o que é a difusão simples? Uma
molécula qualquer, um íon, uma partícula, atravessa livremente uma membrana qualquer. E, portanto, é transportada do leque para dentro do líquido, ou do líquido para o leque, livremente, sem gasto de energia e de forma livre, um transporte simples. Simplesmente a partícula, a molécula, atravessa a membrana, tá? Sem gasto de energia nenhum e sem necessidade de um transportador específico. Então, na medida em que uma partícula qualquer, uma molécula, atravessa livremente uma membrana qualquer, do leque para o líquido, ou do líquido para o leque, essa partícula, essa molécula, esse íon, está sendo transportado por meio do mecanismo de difusão simples. Oxigênio e CO2 e dióxido de carbono são transportados através das membranas todas por meio desse mecanismo, difusão simples. Portanto, eles atravessam livremente as membranas a qualquer momento. Qual o sentido que vai acontecer? É do leque para o líquido, do líquido para o leque? Qual é essa taxa de difusão? Portanto, qual é essa taxa de transporte? Aí vem os fatores que determinam a difusão simples. Tá? Então, quando nós já vamos vê-los. Quando a gente fala, portanto, da difusão, é isso aqui. Aqui tem um esquema para vocês, olha, isso aqui seria um alvéolo, e aqui o conjunto de capilares circundando, né, cada um dos alvéolos, e a partir daí nós temos aqui, então, o oxigênio, por exemplo, de interesse aqui para nós, estaria aqui dentro, é captado do ar atmosférico e atinge aqui os alvéolos. Essas células que tem aqui são os pneumócitos, aí então aqui eu tenho os alvéolos, o oxigênio estaria aqui dentro. Para que o oxigênio seja transportado do alvéolo para a corrente sanguínea, quer dizer, para o capilar, ele tem uma membrana para atravessar. Que membrana é essa? Essa membrana aqui, olha. Aqui eu vou expandir, olha, está aqui uma visão expandida dela, é a denominada membrana respiratória, que implica em quem? Envolve quem? Está aqui, ó, a parede do alvéolo, tá? E aqui a parede do capilar. Essa é a chamada membrana respiratória. Essa é a membrana difusional. É essa membrana que tanto o oxigênio quanto o CO2 tem que atravessar para poder, então, né, mudar de compartimento. O oxigênio do alvéolo para o sangue e o CO2 do sangue para o alvéolo. Então, a partir daí, atravessar essa membrana para o oxigênio ou para o CO2 implica em ser transportado por meio de difusão simples. E aí, então, toda vez que oxigênio ou CO2, e aqui para nós o oxigênio, deixar aqui o interior do alvéolo, atravessar essa membrana e aparecer aqui na corrente sanguínea, nos eritrócitos, e depois ser transportado pela hemoglobina, nós vamos ver isso adiante, esse oxigênio, quando deixou o alvéolo e apareceu aqui na corrente sanguínea, ele foi, então, transportado aqui através dessa membrana. Portanto, ele teve a sua difusão do alvéolo para o sangue, a partir aí, então, desse mecanismo de difusão simples. Ó, ele simplesmente atravessou livremente a membrana difusional, a membrana respiratória. Isso implica, portanto, num mecanismo de transporte de membrana, que é a difusão simples. Então, não esquece mais, esse é o mecanismo que vale e que acontece para oxigênio e para CO2, para O2 e CO2. Vamos dar uma olhada nisso agora, expandir um pouco mais essa membrana difusional, essa membrana respiratória, e olhar um pouquinho melhor para ela. Então, quem é essa membrana? Olha, esse ponto aqui em que eu estou com o laser, esse aqui seria o interior do alvéolo. Então, imagina que o oxigênio está aqui dentro, um alvéolo cheio de oxigênio, captei o ar do meio ambiente. Quem é essa membrana respiratória toda, né? A membrana difusional. Então, está aqui, ó, tem um primeiro espaço, que é esse aqui, ó, o epitélio alveolar, que está representado aqui. Depois, o outro espaço, olha, que é essa membrana basal aqui do epitélio. Tá? Aqui o espaço intersticial, e a partir daqui já é quem? A membrana basal, olha lá, do capilar e o endotélio capilar. Tudo isso aqui, junto, compõe a nossa membrana respiratória. E não esquece que ainda tem aqui, né, antes, né, internamente a esse epitélio alveolar, tem aquela camada líquida com surfactante, que é quem determina, então, essa pressão negativa para o alvéolo e quem evita, impede com que o alvéolo colabe, né? Como nós já vimos isso anteriormente aí em mecânica
respiratória. Então, todos esses componentes aqui histológicos representam, então, para nós, a membrana respiratória. Então o oxigênio vai se difundir do alvéolo, atravessar, portanto, livremente a membrana e aparecer aqui na corrente sanguínea, na hemácia, para ser transportado depois pela hemoglobina. E o CO2, ao contrário, o CO2 vai estar aqui no sangue e ele vai atravessar essa membrana respiratória, portanto, se difundir através dessa membrana e aparecer lá no alvéolo para depois, durante a expiração, ser eliminado. Então, pronto, gente, essa é a membrana respiratória lá nos alvéolos. É ela, então, que O2 e CO2 têm que atravessar e, portanto, é nela que eles têm que se difundir através dela para poder haver a troca, então, de alvéolo para o sangue, para o oxigênio, e do CO2 do sangue para o alvéolo. Cássio, como é que acontece isso? Quais são, então, agora, olha, os fatores determinantes dessa difusão de O2 e CO2 lá nos alvéolos, no sangue, né? E do sangue para os alvéolos para o CO2. Então, gente, o que determina que aconteça essa difusão, essa passagem livre de uma molécula de O2 e CO2 através daquela membrana respiratória, são 4 fatores. O mais importante é o último aqui. Mas quem são eles? Um primeiro fator que determina quanto vai haver de difusão, por exemplo, do oxigênio, do alvéolo para a corrente sanguínea. Portanto, quanto de oxigênio nós teremos disponível ali para o sangue para, a partir daí, oferecer para os tecidos. Um primeiro aspecto é a espessura da membrana. Obviamente, quanto maior for a espessura dela, o oxigênio, o CO2, tem um espaço maior para percorrer e demora mais. Então, quanto maior é a espessura da membrana alvéolo capilar ou dessa membrana respiratória, menor será a taxa de difusão. Num determinado período de tempo, eu vou ter menos oxigênio atravessando essa membrana e aparecendo lá na corrente sanguínea. Isso é o que acontece, por exemplo, numa condição patológica de um enfisema pulmonar, um quadro, por exemplo, também de inflamação dos pulmões, mas um quadro de enfisema pulmonar, nós temos um aumento daquele espaço intersticial e um aumento do espaço difusional. Por isso que também os indivíduos têm menos, os indivíduos, principalmente uma condição mais agudizada do enfisema, têm uma menor disponibilidade de oxigênio no sangue, né? Isso é o que a gente denomina de hipóxia sanguínea, né? Ou hipóxia sistêmica. Então, ele está numa condição de hipóxia, ou seja, ele tem uma concentração de oxigênio menor do que o normal na corrente sanguínea. Daqui a pouco a gente vai ver isso, no sangue arterial. Tudo bem? Então, aumentou a espessura da membrana respiratória, dessa membrana alvéolo capilar, obviamente, então, a difusão de oxigênio e de CO2 diminui. Aí lembra, poxa, se isso acontece também, então ele vai ter menos difusão de CO2 do sangue para o alvéolo e vai eliminar menos CO2. É isso, por exemplo, essa menor difusão do CO2 que determina um outro quadro também, que é muito comum nesses pacientes DPOCs, né, com doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o quê? Um aumento da concentração de CO2 plasmático e, consequentemente, o estabelecimento de uma condição de acidose. Vocês viram lá atrás na área de equilíbrio, na aula de equilíbrio ácido básico, uma condição de acidose respiratória. O sistema respiratório não elimina adequadamente o CO2, porque a difusão dele do sangue para o alvéolo está comprometida por esse aumento da espessura da membrana respiratória e, consequentemente, sobra mais CO2 no sangue. Aumenta o CO2, diminui o pH. Esse é um quadro típico de acidose respiratória. É uma condição, então, de hipóxia com acidose respiratória. Mais para frente, aí vai ser falado mais disso quando a gente for discutir efetivamente as doenças pulmonares aí. A área da membrana é um outro fator que determina também a difusão. Quanto maior a área, maior a difusão. Se eu tenho uma área maior, eu tenho mais espaço aí, né, para ele poder, para o oxigênio ou para o CO2, poder atravessar essa membrana. Então, a área da membrana, quanto maior a área, maior o espaço difusional, tá? Isso não muda muito aí nas condições cotidianas. Um outro fator importantíssimo é o coeficiente de difusão do gás, o coeficiente de solubilidade do gás. Por isso, oxigênio e CO2, por que eles atravessam também livremente a membrana? Lembra, todas as membranas, né, têm a sua
composição fosfolipídica, lipoproteica, e para atravessar livremente a membrana, uma molécula qualquer tem que ter um alto nível de solubilidade no meio gorduroso, então ela tem que ser lipossolúvel. E oxigênio e CO2 têm essa particularidade, né? São duas moléculas lipossolúveis e, portanto, atravessam livremente aquela camada, né, bilipídica das membranas e dessa membrana respiratória. Por isso, se utilizam, né, do mecanismo de difusão simples. Quem não consegue atravessar livremente, quem não é lipossolúvel, por exemplo, um íon qualquer, como sódio, como potássio, que são hidrossolúveis, não atravessam livremente a membrana. Se difundem, mas se difundem como? Se difundem por canais específicos. Atravessam, é difusão simples, mas por canais de água. Aí eles não atravessam a todo momento a membrana. Esses canais, que são aqueles canais iônicos de transporte, tem que estar abertos. Canal de sódio, canal de potássio, canal de cálcio. São pontos, né, em que o interior desse canal proteico ele é aquoso. Aí o sódio, o potássio se difundem por esses canais. Se os canais estiverem fechados, eles não se difundem livremente. É um pouco é difusão simples, mas não é a qualquer momento, né? Depende do estado dos canais iônicos de transporte aí. CO2 e oxigênio não. A todo momento estão aí se difundindo pelas membranas como um todo. Por quê? Porque são lipossolúveis e quem tiver maior solubilidade, né, lipossolubilidade, atravessa melhor. Então, ambos têm isso. Agora, o ponto mais importante aqui para nós é qual o grande fator determinante? Em primeiro lugar, do sentido da difusão, se é do alvéolo para o sangue ou do sangue para o alvéolo, e a taxa com que isso acontece. A cada segundo, quanto de oxigênio deixou o alvéolo e apareceu no sangue, e quanto de CO2 deixou o sangue e apareceu no alvéolo. Então, o sentido da difusão e a taxa dela dependem, né, fundamentalmente disso aqui, ó, da diferença de pressão do gás do oxigênio ou do CO2 dos dois lados da membrana. Isso é o tal do gradiente. Gradiente é a diferença de concentração, porque a pressão de cada um deles, a pressão do oxigênio do CO2 no alvéolo e a pressão do oxigênio do CO2 no sangue, e nós já vamos falar disso na sequência aí no próximo vídeo, a pressão deles é determinada pela concentração de cada um dos dois em cada um dos compartimentos. Isso é o que gera o conceito que nós já vamos ver aí na sequência de pressão parcial do gás em si, pressão parcial de O2 e pressão parcial de CO2. Então, essa diferença de concentração de ambos, do alvéolo para o sangue, do sangue para o alvéolo, portanto, a pressão de cada um deles nos dois compartimentos é que determina o sentido da difusão e a velocidade dela, a taxa de difusão. Ou seja, o gás, o oxigênio e o CO2 vão ser transportados em função do quê? Quanto maior a diferença de concentração, maior essa taxa de transporte. Então, qual é o sentido da difusão? O2 e CO2 se difundem do compartimento, do local onde eles estiverem com maior concentração para o compartimento com menor concentração. Esse é o sentido. Portanto, ele se difunde de onde ele tiver uma maior pressão para aquele local, para aquele compartimento que ele tiver menor pressão. Então, o oxigênio, quando se difunde do alvéolo para o sangue, é porque ele está mais concentrado no alvéolo do que no sangue. E atenção, quanto maior for a diferença de concentração de oxigênio entre o alvéolo e o sangue, maior será essa taxa de difusão. A cada segundo, eu terei muito mais oxigênio difundindo do alvéolo para o sangue. Então, em primeiro lugar, ele difunde do alvéolo para o sangue, porque no alvéolo ele está mais concentrado. E a taxa de difusão vai depender dessa diferença. Quanto maior a diferença de concentração, quanto maior o gradiente de concentração, maior a taxa de difusão, né? Ladeira abaixo. E o CO2? O CO2 difunde do sangue para o alvéolo. Por quê? Porque ele está mais concentrado no sangue. A concentração de CO2 é maior no sangue venoso, aí que está chegando lá nos pulmões, do que dentro dos alvéolos. Então, como a concentração dele é maior no sangue, o CO2 difunde do sangue para dentro do alvéolo.
Tá legal? E quanto maior for a diferença de concentração, maior essa taxa de difusão. Então, o que determina esse sentido da difusão de O2 e CO2, O2 do alvéolo para o sangue, CO2 do sangue para o alvéolo, é simplesmente a diferença de concentração de O2 e CO2 entre os dois compartimentos, alvéolo e sangue. Tudo bem? Então, esse é o principal fator. E para nós entendermos melhor essa questão, então, da difusão e essa taxa de difusão, nós precisamos conhecer isso. Quais são esses valores de pressão de cada um dos dois, do O2 e do CO2, no alvéolo, no sangue venoso, no sangue arterial, para entender, então, esse sentido da difusão de O2 e CO2 lá no pulmão, né? Lá nos alvéolos. É isso que nós vamos ver aí, então, no próximo vídeo. Vamos conhecer, então, esse conceito de pressão parcial de O2 e pressão parcial do CO2 em cada um dos pontos aí da circulação, né? Em cada um dos compartimentos. Na circulação venosa, nos alvéolos e na circulação arterial. Tá? Na sequência, então, vamos ver esse conceito para depois nós entendermos efetivamente esse esquema da difusão de O2 e CO2.